Vamos conversar agora com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Zaratini. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer a gente falar. Deputado, essa semana o Congresso Nacional vai realizar o chamado esforço concentrado para votar essas pautas mais importantes, antes do recesso parlamentar. Duas delas de grande importância para o governo Lula e para o país também, que é a reforma tributária e o novo marco fiscal. Eu queria que o senhor comentasse a expectativa para a votação desses dois textos, se há um consenso entre os parlamentares sobre essas matérias. Olha, o novo marco fiscal é o projeto que tem que ser votado antes da reforma tributária. Nós vamos votar apenas as modificações que o Senado fez. Se eu não estou enganado, são 4 modificações, 3 delas retirando o Fundeb do limite do marco fiscal, a ciência e tecnologia, o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal e também mudando a data de apuração da inflação. São 4 pontos importantes. Eu diria que nós talvez tenhamos alguma disputa em relação a isso, porque muitos defendem o texto original, inclusive o relator aqui na Câmara. Então vai ser um bom debate, eu acho que a gente tem condições também de aprovar principalmente a retirada da ciência e tecnologia e do Fundeb dos limites do marco fiscal. A outra questão é a tributária. A tributária é uma reforma fundamental para a gente melhorar o ambiente econômico no Brasil. E a gente, de fato, ao texto, pelo menos na sua essência. Lógico que tem discussões de como é que vai ser distribuído o recurso. Eu estava dizendo que na reforma tributária, o maior ponto, a maior discussão que nós vamos ter vai ser em torno da distribuição da arrecadação. Então, a arrecadação que vai ser feita pelo novo imposto, que vai unificar 5 impostos, ela tem que ser distribuída entre os municípios, os estados e o governo federal. É justamente essa discussão que é a mais complexa, porque aqui vamos ter o interesse dos governadores, dos prefeitos, que vão aqui pressionar os deputados para, eventualmente, fazer modificações no texto. Questão muito importante, que acompanha todas essas mudanças na agenda econômica e propostas pelo governo Lula, que tem a ver com os juros, E depois da última reunião do Copom, o Banco Central não demonstrou nenhuma sensibilidade, mesmo com otimismo em relação à inflação, os avanços econômicos, e manteve a taxa Selic em 13,75%. Eu gostaria que o senhor explicasse a importância da política monetária caminhar, junto com a política fiscal do país, para garantir a retomada do crescimento econômico, da geração de empregos e também diminuir as desigualdades. Olha, o Banco Central tem feito uma política altamente restritiva. O Banco Central, ao manter a taxa de juros nesse nível, acaba restringindo a atividade econômica, porque, de um lado, você perde, porque os consumidores consomem menos. E, de outro lado, o investimento também paralisa, porque se torna muito caro. Então, enquanto o Banco Central mantiver essa taxa de juros, é uma verdadeira desenvolvimento brasileiro. O Fernando Haddad, Lula, tem feito um trabalho imenso para aumentar a capacidade de consumo do povo, para investir em infraestrutura, investir nos programas habitacionais, tudo que movimenta a economia. Mas o Banco Central coloca essa trava impedindo a economia de deslanchar. Então, é necessário que o Senado Federal convoque o presidente do Banco Central para prestar contas, para dizer o que ele quer fazer, até onde ele quer levar essa política, porque, evidentemente, tem sido prejudicial ao Brasil e ao povo brasileiro. Eu queria que, para a gente encerrar também, comentasse outra pauta importante também, que está aí nesse esforço coletivo do Congresso para essa semana, que antecede aí o recesso parlamentar, que é o projeto de lei que restabelece o chamado voto de qualidade, por representantes da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Também é tratado pelo governo Lula, como um dos mecanismos de recuperação da base fiscal do Estado. Eu queria que o senhor comentasse também a questão do CARF essa semana no Congresso Nacional.
Olha, isso é um projeto muito importante, porque o que é o CARF? O CARF é um órgão administrativo da Receita Federal. Então, quando uma empresa ela é autuada, ela tomou uma multa, porque geralmente eles fazem a chamada engenharia tributária ou planejamento tributário, que é buscar brechas para pagar menos imposto ou para não pagar imposto. Então, essas grandes empresas têm departamento jurídico, contábil, especializado nisso, em evitar o pagamento de impostos. Aí, num determinado momento, a Receita Federal identifica e aplica uma multa sobre essas empresas. A empresa pode recorrer ao CARF, ao Conselho Interno que discute essas políticas tributárias. O que o Bolsonaro fez? Essas comissões são paritárias, quer dizer, metade são representantes da Receita e do governo e outra metade são representantes dos contribuintes. Quando ocorre o empate, o voto de desempate era da Receita Federal. O Bolsonaro tirou esse voto de desempate para favorecer grandes empresas. Resultado disso é que caiu a arrecadação. Então o Haddad propôs a volta do desempate, do voto de desempate, para propiciar que essas empresas, de fato, paguem o que devem. E agora está tendo uma discussão, essa sim, uma discussão muito complexa aqui na Câmara. A gente vai tentar hoje deslindar esse projeto, é o primeiro a ser votado no dia de hoje, de forma a gente recuperar o poder da Receita Federal de aplicar multas nas grandes empresas que buscam não pagar imposto. Isso é muito importante. E as análises, né, que a gente tem acompanhado até agora indicam para uma aprovação ainda esse ano. Qual é a sua avaliação disso, deputado? Não, nós queremos votar essa semana, nós vamos votar essa lei do CARF hoje, né? Amanhã, ou talvez hoje ainda, a gente vote as mudanças no marco fiscal que o Senado fez, e aí nós vamos desenvolver o debate sobre a reforma tributária, que é mais complexo, né? Então, eu acredito que entre hoje e amanhã a gente liquida esses dois projetos e vamos então para a reforma tributária no que restar dessa semana e na semana que vem. Deputado, tem mensagem aqui para o senhor. Ladir Rodrigues está te mandando aqui um abraço lá de Taboão da Serra, São Paulo. Alberto Quirone também te saudando. Josi Negreiros te dando bom dia também, fazendo uma pergunta aqui. Ela quer saber o que o senhor diz sobre o PL, o Partido Liberal, estar com orientação para que todos votem contra a reforma tributária. Isso pode travar a questão aí, pode impedir a aprovação? Ela pergunta aqui a Josi Negreiros de Porto Alegre. Eu acho que o PL vai ficar isolado aí, né? Nós vamos coesionar, a maioria dos partidos, dos deputados, querem fazer a reforma tributária. Então, é um erro até do PL se colocar contra essa vontade majoritária na Câmara. Lógico, existem divergências, mas a grande maioria, acha que tem que ter a reforma tributária. Então, é um equívoco muito grande do PL de fazer essa oposição, que é uma oposição puramente ideológica. A gente agradece muito aí os esclarecimentos sobre essa semana aí, desse esforço concentrado. A gente vai acompanhando aqui na Rede Povo e esse espaço segue à disposição também da bancada do PT. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.